De volta já aqui com Bem Assim, viu, pessoal? E olha só, infelizmente o que nós desconfiávamos foi comprovado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em levantamento divulgado em março deste ano, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25%. Jovens e mulheres foram os mais atingidos. E é sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a psicóloga Carmen Costa. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ai, Mara, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, conversando, como você falou, sobre assuntos que são tão importantes, né? E o assunto que a gente vai tratar hoje, como também foi dito, já era algo esperado, né, desde o começo lá da pandemia. A gente já percebia que poderia acontecer esse fenômeno que está acontecendo agora, né? Sim. O pós-pandemia aflorar tantas patologias relacionadas à emoção. Isso, inclusive tem alguns especialistas, né, estão colocando assim que enquanto a gente está conseguindo controlar a pandemia de Covid-19, outra pandemia está surgindo, muitas vezes até silenciosamente, né, que as pessoas elas não estão dando a devida atenção, que seria a pandemia de depressão e de ansiedade, porque tem muita gente que está sofrendo, né? Isso, exatamente. E o que é importante para a gente salientar é que quando a gente fala de um sintoma físico, né, como aconteceu com a pandemia, é mais fácil de se buscar ajuda. Sim. Né? Você sente, você procura um médico, você procura um especialista. No caso do sofrimento emocional, é um sofrimento silencioso mesmo, né? Porque as pessoas elas vão lidando com esses sentimentos e essas emoções e até elas tomarem coragem de pedir ajuda, elas já estão em um sofrimento muito grande, né? Então, assim, retarda-se demais para iniciar o tratamento e por isso que a gente vê tantos casos que vão se agravando, né, com o passar do tempo. O que é que pode, hein, Carmen, ter feito com que esse boom, com que acontecesse esse boom aí, né, esse grande aumento no número de casos de depressão e ansiedade? Mara, eu até trouxe para você um dado, você falou aí de um percentual, né, global. Sim. A respeito da ansiedade e da depressão. E aí a gente pode ver que com relação, tem um anterior que fala da depressão. Tem um cardzinho que vai falar sobre a depressão. Isso. Os meninos, eles acham e colocam pra gente. Que fala exatamente isso, do que a gente tinha antes, Sim, a nível de casos, né? E o que a gente tem hoje, né? O aumento que teve, que a gente percebe que teve antes da pandemia e depois da pandemia. Tá, vamos ver se os meninos acham aí, por favor, @Deus, que é isso que tu acha pra gente. Olha aí. Deus. É esse, então, pronto. esse. Antes da pandemia, a gente estimava que existiam 193 milhões de casos de depressão. Então, assim, a depressão não é uma coisa nova, não é uma coisa que está surgindo agora por conta da pandemia, mas é algo que tem se elevado, porque as pessoas estão buscando mais. E nem são poucas pessoas que têm, né? Porque esse número é um número muito considerável. Um número considerável. E aí, o que é que aconteceu? Antes era algo silencioso, como a gente falou aqui, que a gente tentava sempre resguardar. Agora está sendo algo coletivo. As pessoas estão se percebendo, se enxergando em outras com o mesmo sofrimento. Sim. E lógico que esses dados começam a aumentar. Então, atualmente são 246 milhões de casos. Né? Então, a gente percebe que depois da pandemia teve um aumento de 28% nos novos casos de depressão. Sim. Quando a gente vai para a ansiedade, pode passar o card. Vamos lá, para a ansiedade. Antes a gente tinha, antes da pandemia, 298 milhões de casos, tá ali, tá depressão, mas é ansiedade. E atualmente são 374 milhões de novos casos. Então, assim, é muita gente com adoecimento, né, psíquico. E como eu falo, a pandemia trouxe isso, Carmen? Não, a pandemia aflorou isso, né? A pandemia, ela possibilitou. Por quê? Porque tudo mudou, Mara. A gente começou a lidar com muita insegurança, com muita incerteza, com muito medo da morte, né? Com muitas mudanças acontecendo junto. Sim. E tudo isso foi fazendo com que o que estava lá guardadinho, né? Se eu tinha um ou outro momento em que eu parava para entrar em contato com o que eu estava sentindo, na pandemia eu lidei com isso por muito mais, né, vezes, em muito mais situações. Então as pessoas foram se deparando cada vez mais com esse sofrimento emocional, né? E aí a gente tem um acrescente de 26%,
né, de casos de ansiedade. Vamos lá para a próxima imagem. E aí você falou uma coisa importante, né? Do quanto que tem crescido esses números em mulheres e jovens. Né? O que a gente mais percebe é que a incidência da depressão e da ansiedade, ela tem se manifestado cada vez mais nesse público. Então é real mesmo. É real mesmo. As mulheres, pelo fato de terem mais compromissos, de ficarem mais sobrecarregadas, porque além do trabalho tem toda uma dinâmica de casa, de filhos, né? Então isso acabou gerando muito mais a possibilidade de contato com esses sintomas. E, além disso, a gente teve um número crescente também de violência doméstica, né? O que possibilitou aí muito mais fragilidade emocional para essas mulheres. E os jovens, que teve aí toda essa mudança de convívio, de isolamento, de não ir mais para a escola, de ter que se adaptar a uma dinâmica, né? De aulas online, né? Alteração em avaliações, tudo em muito diferente, né? Tudo muito diferente e muita mudança junto, né? Então isso foi facilitando aí o surgimento dessas emoções. Muito bem. A gente tem essa imagem aí da lesão autoprovocada, né? Então, o que a gente tinha conversado, né? O que a gente tem visto muito, lido muito, é que principalmente pelo fato de ter aí esse número crescente de depressão e ansiedade em jovens, né? Jovens e mulheres, mas aqui eu vou focar muito nos jovens. A gente tem percebido muito que eles têm manifestado esse comportamento, né? Que é o comportamento da autolesão e que a gente comumente chama de automutilação, né? Mas que é a lesão autoprovocada. E que isso acontece justamente para reduzir essas emoções, né? O adolescente, ele não sabe lá lidar com essas tensões, com a ansiedade, com a censura. E é muito importante a gente destacar aqui também, Mara, que quando a gente fala da lesão autoprovocada, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar se esse é um comportamento autodestrutivo, que é o que a gente vai interpretar como uma tentativa, uma ideação suicida, ou se é um comportamento de quem não está conseguindo lidar com a emoção, né? Um comportamento de autoagressão, que é exatamente essa ideia do não suicida, que é o que a gente comumente, né, escuta nas escolas, no meio aí dessa adolescência, desses jovens. Gente do céu. Muito, muito interessante, né? Todos esses dados que a Carmen está trazendo para a gente, mas ao mesmo tempo também muito assustador. Muito. Tudo isso, né, Carmen? E assim, mais assustador ainda porque a gente começa a observar que esse número se torna crescente nas escolas. No momento em que eles estão voltando às aulas, que os professores estão precisando saber lidar com isso também, né? Porque eles também, né, mudaram completamente o seu método e o seu sistema de ensino. Isso. E aí, assim, mudou-se, adaptou-se para esse ensino híbrido, né? Que hora estava em casa, hora estava na escola, estava presencial. E aí, de repente, a gente tem que se readaptar ao presencial. E quando chega no presencial, vem todos os jovens, ou grande parte dos jovens, com um comportamento diferenciado, né? Porque eles estão precisando se readaptar. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com as pessoas que estão chegando, que não estão sabendo expressar as emoções dela, né? Então, assim, acaba trazendo uma outra problemática para o coletivo escolar. Pois é. Temos mais imagens, vamos lá para a próxima. Então, aí estava explicando... Não, volta. Estava explicando o que seria, né, essa lesão autoprovocada, que é o comportamento repetido do próprio indivíduo de infligir lesões superficiais, embora dolorosas, né, à superfície do seu corpo. E é isso que difere o que eu tinha falado há pouco, do comportamento, né, que a gente pode interpretar como um comportamento suicida e o comportamento de autoagressão. Né? No que a gente está falando da lesão provocada não suicida, sempre são movimentos que lesionam, que machucam, né, que trazem uma dor eminente, mas tendem a ser superficiais. E é importante a gente falar, Mara, que muitas vezes isso começa de uma forma muito discreta, né? A gente costumeiramente imagina que essas lesões são os cortes, né? Nos braços, nas pernas, na barriga.
Mas muitas vezes não são apenas esses movimentos, né? É aquela espinhazinha que eu fico o tempo todo espremendo, mexendo, né? É aquela pelezinha do lado da unha que a gente vai puxando, puxando, puxando até ferir mesmo, né? É aquela feridinha na perna que eu não deixo cicatrizar e vou mexendo, mexendo e ela vai aumentando. Então, são vários comportamentos que a gente pode perceber que causam dor, mas ao mesmo tempo trazem muito alívio no momento que está sendo feito. Nossa, né? gente. Próxima imagem, para a gente continuar aqui. E aí a gente se pergunta, o que eu tinha falado para você, né? Sim. É o aumento no público adolescente, o aumento disso, a percepção desse movimento na escola. E a gente percebe que o que é que interfere para que isso aconteça? Uma das coisas, a divulgação em rede social, né? Porque o acesso a essa informação, a como fazer, ao que fazer que machuca mais, está lá na rede social. E onde é que os nossos jovens estão? Nas redes sociais. Sim. Né? São as celebridades que influenciam, né? Porque elas passam por essa situação e o adolescente, né? O jovem que está lá seguindo, que está lá acompanhando todo aquele movimento, né? Acaba se identificando com aquele personagem que está sendo apresentado e acaba reproduzindo. A naturalização e o reforço do comportamento, porque as pessoas acabam lidando como se fosse natural, Sim. né? E a pouca habilidade de lidar com as emoções, né? Que é o que faz, eu percebo que sempre que um paciente chega no consultório, são pessoas que apresentavam uma tristeza eminente, uma frustração, uma sensação de vazio, mas que não conseguia lidar com isso, não conseguia lidar com a frustração, né? E aí, mas foi guardando, até chegar a um ponto que eu não consigo mais lidar, né? E aí cada pessoa vai buscando uma forma de lidar com essas emoções. Eu sempre faço uma associação a imagina lá uma torneira que está gotejando. Sim. Se você coloca um copinho embaixo da torneira só para ir juntando os pinguinhos, vai chegar uma hora que esse copo vai transbordar, né? E o que é que a gente faz? Joga a água fora e coloca o copinho lá de novo. Ele vai transbordar novamente. Então, não adianta a gente tratar apenas o sintoma, eu preciso tratar a causa. Verdade. O que é que me deixa mal? O que é que mexe comigo? O que é que eu não estou sabendo lidar? Que emoção é essa que me causa tanta dor que eu preciso transformar em uma outra dor para desviar a minha atenção? Porque nesse movimento, o que acontece é isso. A minha dor é tamanha que eu desvio a minha atenção para aquele movimento. Só que aí aquilo ali passa e eu entro em contato novamente com a minha dor. E aí eu vou lá e crio Um outro movimento. E assim vai seguindo, porque você nunca vai conseguir resolver essas questões, né? E sabe também outra coisa, Mara? Quando a gente fala de depressão, a gente culturalmente imagina que a pessoa depressiva é aquela pessoa que está lá no cantinho, que não interage com ninguém, que está o tempo todo triste, que está o tempo todo chorando, que não quer sair do quarto, né? E essa não é a realidade. Sim. Muitas pessoas, muitos jovens que vivenciam crises tamanhas depressivas são super sociáveis. A gente vê isso muito nas redes sociais, quando a gente vê aí pessoas que trabalham, comediantes, Sim. né? Que estão o tempo todo fazendo os outros rirem. Mas quando estão em contato consigo mesmo, estão submersos na tristeza. Isso é muito triste. Vamos lá, temos mais imagens. Próxima imagem. E aí o que provoca, né, mais uma vez isso, Sim. é a sensação de rejeição, de abandono, de culpa, de vazio, o sentimento de inutilidade. Todas, isso aqui são exemplos, né, de situações que eu posso estar sentindo e que por sentir isso e não saber lidar com, eu acabo transformando em outro comportamento. Temos mais imagens? Acho que tem mais uma. A violência aí era explicando, né? Isso, a próxima. sequência que foi diferenciada. A dor Aí que a gente tava física falando. desvia, né, o sofrimento, é um alívio momentâneo. E aí o que é importante a gente fazer? Né? Quando existe esse pedido de socorro para depressão, para ansiedade, para esse movimento de lesão autoprovocada, validar o que a gente sente. Né? A gente precisa lidar com o que a gente está sentindo.
né? Não é a fuga que vai fazer com que eu melhore. É entrar em contato com essa dor, com esse incômodo, né? É reconhecer que eu preciso de ajuda. Sim. Né? Como a gente falou no começo, muitas vezes é um sofrimento silencioso porque eu guardo para mim e a gente precisa começar a buscar pedir ajuda, sabe? Assim, eu não preciso me envergonhar de não estar conseguindo lidar com determinada situação, porque é esse pedir ajuda que vai me fortalecer para sair da crise, para saber como lidar com a situação. Né? E quando eu me calo, quando eu não me permito conversar sobre, quando eu faço de conta que está tudo bem, eu só vou aumentando o tamanho da minha dor emocional. E piorando essa situação, né? E piorando essa situação. Busquem ajuda, por favor. E caso você perceba, né, algum amigo, algum familiar nessa situação, vocês também podem indicar de alguma forma para essa pessoa buscar ajuda. Esse é sempre o melhor caminho, né, Carmen? Isso, com certeza. Procurar um profissional, o amigo que está ali, que está escutando, ele vai servir de alívio, né? Vai ser um desabafo momentâneo. Mas o profissional, ele vai dar uma intervenção que vai ajudar de uma forma diferenciada. Né? Então, percebeu que não está bem emocionalmente, se permita ser ajudado. Né? Aceite aí a mão que está sendo estendida para que você possa lidar, elaborar, né? E muitas vezes até melhorar a sintomatologia que você está apresentando. Muito bem, obrigada pela sua presença. Adorei aqui esse bate-papo, que eu acho que é muito necessário para que a gente possa cada vez mais alertar, principalmente quem está nos acompanhando, está nos assistindo. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez, viu, o convite. E quem precisar ou quem souber de alguém que esteja precisando da ajuda psicológica nesse momento, eu atendo no Harmony, né, no Harmony Trade. Pode falar comigo lá no Instagram, @psicocarmencosta, e aí eu dou as orientações de como fazer o agendamento. Muito bem, então, contatos, tudo lá no Instagram, psicocarmencosta. Você pode buscar mais informações. Obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. Parabéns aí pelo seu trabalho, sempre linda. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, tá? O Bem Assim vai ficando por aqui agora, mas nós voltaremos, tá, pessoal, ao vivo amanhã. E é claro, eu conto com você a partir de 9h30 da manhã aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.